Eu tenho asma persistente de muito tempo, mas estou bem tratada e controlada de 6 meses para cá. Fui ao alergista, ele pediu para o meu filho uns exames de sangue e deu positivo IgE para DERP1 e DERP2. Disse que isso é sinal preocupante para a asma. Não entendi bem, poderia me explicar? Certamente. Olha, hoje nós temos a evolução da metodologia diagnóstica dos componentes. Hoje eu me lembro que há muito tempo atrás, quando eu era criança ainda, o médico alergista ele fazia o teste alérgico e a vacina com a poeira da sua casa. Então, durante a consulta com o médico alergista, o paciente levava uma porção da poeira da sua casa e entregava ao médico. O médico tinha um laboratório, ele fazia então aquela diluição, aquele preparo da poeira da sua casa, para vocês terem uma ideia, e então fazia uma vacina e também os testes alérgicos específicos para você em relação àquela poeira, aqueles fragmentos que você coletava. Hoje nós chegamos na chamada medicina molecular, ou seja, aquela medicina que vê a molécula, que vê aquela porção mais específica que, de certa forma, estaria relacionada à sua doença. E a avaliação dos componentes, dos extratos alergênicos, dos alérgenos, é uma evolução muito grande, não só no diagnóstico, que é o que está sendo feito corriqueiramente, a todo tempo, de forma assim, muito intensa, mas também no tratamento através do uso da imunoterapia específica dessensibilizante. Hoje você tem pesquisas científicas sendo feitas utilizando imunoterapia dessensibilizante com o componente do alérgeno, que é aquela porção específica, justamente aquela porção que você é sensível e que faz então a interação com o sistema imunológico, fazendo com que você então reaja. Então o DERP1 e o DERP2 são dois componentes do Dermatofagoides pteroníceos. O que é o Dermatofagoides pteroníceos? É um ácaro. O ácaro, para quem não sabe, é um bichinho, é um animalzinho da classe dos aracnídeos, é como se fosse uma aranha, só que ele é microscópico. Então, bem da verdade, você tem vários componentes do ácaro que, de certa forma, te causam alergia. Os principais, aqueles mais graves, aqueles mais complexos, aqueles que realmente vão levar um problema alérgico mais intenso, é o DERP1, DERP2 e o DERP23. No seu caso, a sua filha teve alergia ao DERP1 e o DERP2. Então, o que os estudos têm demonstrado é que tanto o DERP1 quanto o DERP2 eles são componentes que fazem uma previsibilidade de uma gravidade de doença, principalmente na asma alérgica. Então, uma criança alérgica ao DERP1 e DERP2 tem mais chance justamente de desenvolver uma asma alérgica do que uma asma alérgica grave, do que uma criança sem alergia ao DERP1 e DERP2. Principalmente se tiver o DERP23. O DERP23 é um marcador, a cada dia que passa, não dá para a gente confirmar ainda isso com certeza, porque precisam de mais estudos, precisam de uma casuística maior, precisam de consensos ainda internacionais para que isso possa ser chancelado, mas o DERP23 hoje, junto com o DERP1 e DERP2, mas principalmente o DERP23, é um marcador muito importante de previsibilidade de uma asma grave, tá bom? Então, principalmente você que disse que tem asma, ou seja, você tem uma asma persistente de muito tempo, ou seja, existe um componente hereditário, existe um componente genético, associado mais ainda à sensibilização desses componentes, então é algo que precisa ficar de olho, até porque você precisa levar no seu médico assistente para que ele possa então fazer um trabalho preventivo, um trabalho realmente de prevenção de uma doença mais complexa, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Eu tenho medo de tomar vacina por causa da reação anafilática, pois já tive reação ao iodo, que quase morri. Vi na internet pesquisas relacionadas a vacinas que usam os componentes chamados DERP1 e DERP2, que seriam mais seguras. Isso já tem clínica de vacinas? Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, existem vários tipos de reações alérgicas, tá? E a reação alérgica, por exemplo, ao iodo, é uma reação alérgica que não envolve anticorpo, por assim dizer. Não envolvendo anticorpo, não teria muita relação com os anticorpos produzidos mediante a exposição a uma vacina. A exposição à vacina de poeira, de ácaro, de mofo, ou também a exposição de uma vacina imunizante, como a vacina de gripe, de pneumonia e tudo mais, tá?
Então é muito importante nós definirmos isso e separarmos essa questão da alergia ao iodo, que é uma alergia causada por um aumento da concentração do sangue, que a gente chama o aumento da concentração coloide-osmótica, como se o sangue ele ficasse mais denso, mais concentrado. E essa concentração em alguns pacientes, algumas pessoas, leva então ao extravasamento de um tipo de célula chamado mastócito. Tá? Por isso que é muito difícil nós fazermos a previsão se o paciente vai desenvolver alergia a iodo ou não. Não tem nem teste para isso, porque é no momento da aplicação é que você vai ver realmente se o paciente terá reação, se ele vai ser suscetível, se ele tem realmente uma fragilidade dessas células durante a aplicação desse composto, desse fármaco, né, desse contraste, por assim dizer, me fugiu o nome, desse contraste, o iodo, por causa desse aumento da concentração. Então não tem nada a ver em relação à vacina, nem produção de anticorpos, nem a reação imunológica, chamada reação imunológica mediada pelo anticorpo IgE, anafilaxia mediada pelo anticorpo IgE. Não existe relação nenhuma em relação a isso, tá bom? Aí você pergunta o seguinte: vi na internet pesquisas relacionadas às vacinas que usam os componentes chamados DERP1 e DERP2, que seriam mais seguras. Isso já tem clínica de vacinas? Ainda não. Tá? Essas vacinas, elas são vacinas de alta tecnologia. É lógico que tem algumas clínicas que nos extratos alergênicos têm os componentes DERP1 e DERP2, mas o que você deve estar falando são vacinas muito específicas, são vacinas que somente têm o componente DERP1 e DERP2 e são componentes trabalhados, são componentes justamente para dar o mínimo de possibilidade de reação colateral. Olha que eu falei possibilidade, eu não falei o mínimo de reação colateral. De possibilidade, que pode ser mesmo com esses componentes, o paciente possa ter reação colateral. Mas os estudos científicos têm demonstrado que a utilização desses componentes são extremamente seguros, que a utilização é extremamente segura e que, consequentemente, a chance do paciente desenvolver reação colateral é muito pequena, tá bom? Mas, infelizmente, não tem ainda, mas entenda que não existe correlação entre a alergia a iodo e também a reação que você está tendo, tá bom? O medo que você está tendo a ter uma possível reação ao componente da vacina. Um abraço, obrigado pela sua pergunta. O exame do meu filho de 3 anos deu IgE para DERP23. Qual a importância disso? Então, eu já até respondi na número 1, né? A importância disso é o seguinte, né? Primeiro você tem que ver o histórico familiar do paciente, porque a atopia é uma relação da hereditariedade que o paciente tem em ter alergia. Um paciente atópico é um paciente que tem uma tendência genética, ou seja, que herdou do pai, da mãe, que herdou de parentes, né, ascendentes, a possibilidade de ter alergia. Então, o que nós precisamos ver é a questão genética do paciente. Uma IgE específica para DERP23, ela não indica necessariamente que o paciente vai ter alergia. IgE positivo indica sensibilização, mas não indica a doença alergia. A gente não trata exame. Mas, casuisticamente, né, estatisticamente, tem se mostrado que o paciente que é alérgico a DERP23, ele tem uma chance estatisticamente maior de desenvolver asma, tá bom? Então é importante ficar de olho, até porque existem vários fatores, vários, por assim dizer, triggers, né, que são, me fugiu aqui a palavra em português, gatilhos. Gatilhos para o desenvolvimento da asma. Então, por exemplo, um paciente criança que não foi vacinado de gripe, por exemplo, tá? Que tem uma possibilidade genética hereditária de ter asma e tem ainda uma positividade para DERP23. Se ele pegar gripe, a chance dele desenvolver asma por causa desse gatilho da infecção de gripe é muito grande. Então, por isso que é importante fazer um planejamento para esses pacientes que têm predisposição a ter doenças graves como a asma, né? Evitar um ambiente poluído, evitar uma casa com muitos alérgenos, fazer o controle ambiental e a vacinação preventiva. Porque nós sabemos que pacientes que pegam doenças respiratórias, eles têm muito mais chance de desenvolver durante um período ou durante a sua vida inteira uma doença alérgica respiratória. Você já ouviu falar naquela doença, naquela gripe mal curada? Né? Aquele termo, eu estou com uma gripe mal curada, peguei uma gripe, estou há 4 meses, 5 meses tossindo. Gripe você já não tem mais.
O que você tem é um desbalanço, é uma confusão no seu sistema imunológico, no seu corpo, né? Foi um desbalanço imunológico que aconteceu, e esse desbalanço imunológico, por causa da infecção de gripe, levou o paciente, então, a desenvolver asma alérgica. Então, nesse caso, mais importante para a gente terminar o nosso bate-papo é fazer uma estratégia preventiva contra gatilhos, ok? Eu já expliquei os gatilhos para você. Um abraço, obrigado!